Infanto-Juvenil, os CAPS. Agora, 12h33. Fica aí que eu já volto. 12h36, estou de volta. E hoje o RJ1 mostra a segunda reportagem sobre a dificuldade de quem precisa de atendimento para transtornos mentais. É um caso muito sério. No Rio, a falta de profissionais atinge os Centros de Atenção Psicossocial e Infanto-Juvenil, os CAPSs. O acesso a profissionais pode demorar meses e, em alguns jovens, passam a vida sem uma avaliação neuropsicológica. Ter acesso a um tratamento adequado que garanta a qualidade de vida. Parece o básico, mas não é. É como se fosse nadar contra a maré. A gente nada, na verdade, dentro de uma corrente. A gente nada e não sai do lugar. Muitas vezes é até puxado para trás. O André foi diagnosticado com autismo ainda bem pequeno. Desde então, a mãe batalha para ter acesso a profissionais que ajudem no desenvolvimento do filho. Mas a falta de regularidade prejudica o tratamento. Ele foi acompanhado lá no CAPS de Madureira por 2 anos. E aí, por conta da região, o CAPS de Madureira não atende ao bairro que atualmente eu moro. E eu fui automaticamente alocada novamente. O André foi orientado, foi encaminhado para o CAPS de Ramos. Ele só teve a consulta com o psiquiatra no mês passado. Em agosto. Então foram 6 meses sem consulta com o psiquiatra? Sim. Como é que você fazia o medicamento dele nesse período? As receitas eram renovadas pela clínica da família. Embora eu já tinha percebido que a medicação não estava mais fazendo efeito, ele ficava muito instável, muito descontrolado, então eu tinha só a opção de renovar a receita com a clínica da família até conseguir a consulta. Segundo a prefeitura, o município conta com 9 centros de atenção psicossocial infanto-juvenil. Um deles é federal, mas também funciona integrado à rede de saúde mental da cidade. Os centros reúnem uma equipe interdisciplinar com psiquiatra, enfermeiro, assistente social e psicólogo. O que a gente precisa quando o diagnóstico é feito, especialmente quando nós estamos falando de um transtorno de neurodesenvolvimento, é regularidade e intensidade. E os profissionais não são dimensionados em número necessário para oferecer 2 sessões semanais ou mesmo uma sessão semanal, que seria o mínimo que se proporia para um tratamento desse tipo. E não são só as famílias que enfrentam dificuldades no acesso a tratamentos de saúde mental para crianças e adolescentes. Até a justiça encontra o mesmo problema. É o que acontece aqui, na Vara de Infância e Juventude da capital. Existem vários adolescentes que chegam à Vara da Infância, que é uma vara que a gente chama de infracional, ou seja, uma vara que apura a prática de atos infracionais cometidos por adolescentes, mas que a situação deles não demanda uma medida socioeducativa. A situação deles demanda tratamento de saúde mental e inclusão na escola. Jovens sem diagnóstico e que nunca passaram por uma avaliação. Neste ofício, do dia 19 de abril, a Justiça determina que um jovem passe por uma avaliação neuropsicológica. Mas 4 meses depois, a Coordenação de Atenção Primária da Prefeitura responde que segue no aguardo de uma vaga disponível para o adolescente. A gente não consegue avaliação neuropsicológica, até hoje não conseguiu, porque não existe avaliação neuropsicológica disponível pelo SUS no município do Rio de Janeiro, não existe neuropediatra e não existe neuropsicólogo para fazer essa avaliação. Existe um padrão ouro para tratamento de alguns transtornos, reconhecido pela ciência, pelos conselhos de psicologia, pelos conselhos técnicos de psiquiatria, e ele não está tendo acesso a esse tratamento porque ele é pobre. Porque se ele fosse de uma família que tem condições financeiras de pagar um tratamento particular ou um plano de saúde, ele já estava sendo atendido. Hoje, de acordo com o CISREG, são quase 9.000 crianças na fila apenas para uma consulta com um neurologista pediátrico. Nós temos um gargalo muito grande na marcação, na disponibilidade de vagas, porque o paciente novo que ingressa em tratamento, ele não sai do tratamento. Então, ele acaba sendo um paciente que sempre terá que voltar.
e os serviços não são dimensionados para isso. Para quem trabalha na área, a rede pública precisa de mais profissionais e também de um fluxo de informação mais eficiente. Há uma falta de interlocução, articulação entre a educação e a escola. A gente vê uma falta de preparo, de condições dos integrantes da escola, dos professores, enfim, de toda a equipe da comunidade escolar em olhar esse adolescente e garantir que a ele seja garantido o atendimento que ele necessita em saúde mental. Na luta por um tratamento adequado, a Michele segue sozinha. Não é fácil. Não é fácil, mas a gente tem que olhar. Eu olho para o meu filho e vejo que ele é o único alicerce que eu tenho. Então eu preciso ser forte, eu não tenho escolha. Não é matar um leão por dia, é matar 2. Sobre os CAPSs, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a porta de entrada para pacientes que necessitam de laudo ou acompanhamento psiquiátrico ou neurológico deve ser feita nessas unidades e que a Secretaria não tem e não há neuropediatra disponível no mercado para esse tipo de demanda. Por isso, o atendimento dessas crianças com transtornos mentais moderados e graves é realizado por equipes multiprofissionais. Sobre a situação do André, a Secretaria respondeu que o projeto terapêutico dele foi montado depois de uma avaliação com essa equipe e conta com atividades para promover estimulação sensorial. E sobre o exemplo citado na reportagem do jovem que precisava passar por uma avaliação psicológica, a Secretaria respondeu que ele é acompanhado no CAPS Maria Clara Machado desde 2015 e que todos os cuidados indicados para o adolescente estão sendo fornecidos. Edmilson está de volta. Edmilson, é uma situação muito difícil para essas famílias, né? De cortar o coração. E a informação é de que não há neuropediatra. Não há neuropediatra no mercado? Mariana, é uma situação difícil, mas é uma situação inaceitável para a sociedade. Como você viu na reportagem, vai atingir as pessoas mais pobres. E é por isso que a gente tem que cobrar, mesmo com a resposta da Prefeitura. Eu fui falar com o secretário municipal de saúde, Daniel Soranzi. Perguntei, vamos começar pela fila. Por que uma fila tão grande? 9 mil. Exatamente, 9 mil. E aí ele já falou, olha, o nosso gargalo está no neuropediatra. Nós não encontramos o neuropediatra. Eu falei, não tem. Eu falei, então o seu problema é salário. Ele falou, não, é uma das posições mais bem remuneradas e mesmo assim nós não encontramos o neuropediatra. Esse seria o primeiro problema. Aí ele falou assim, eu falei, mas não pode parar aí, então tem que ter uma saída. Que saída teremos para isso? E a saída está no CAPS infantil. Ele falou, temos 9 agora, mas que há necessidade de ir construindo mais, e as escolas também. Esse tem que ser um trabalho multidisciplinar. Então, é um trabalho conjunto. Você tem que ter o CAPS, você tem que ter o trabalho na escola. Tudo isso junto vai aí atender as pessoas. Mas quando? Vai fazer Edmilson, e quando isso vai acontecer? Também perguntei, não tem um quando, não tem uma data mágica para falar. Você viu, nós estamos falando de construção de CAPS, nós estamos falando de contratação de um profissional. Ele falou assim, na residência nós não encontramos esse profissional sendo preparado, esse é o profissional que vai atender a população no futuro, né? Que é o neuropediatra, nós falamos de residência médica, então nós estamos falando de neuropediatra. E é esta função que hoje em dia, segundo o secretário, eles não encontram. Mas, gente, só quero frisar aqui, isso é inaceitável para a sociedade. Quem tem um filho, uma filha assim, não vai poder aceitar. Nós não podemos aceitar nunca. Obrigada, Edmilson. Vamos voltar a falar da falta d'água que atinge vários bairros